Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Aurea Mesquita. E olha essa jaqueta que maravilhosa para os nossos bulldog. Vamos aprender aqui no canal. E aí, frente cortada 2 vezes, tá? Couro sintético. A parte da lateral você vai cortar 2 vezes no feltro e 2 vezes no couro sintético. A tampa do bolso 4 vezes. O meio, que é a parte do pescoço, 1 vez. E o meio das costas, 1 vez. Barra, 1 vez. Isso aqui é a malha canelada, você vai cortar 2 vezes. A parte da manga 2 vezes e o acabamento da manga 2 vezes. Punho 2 vezes, gola 2 vezes. Tudo no couro sintético. Vamos costurar. Aqui, olha só. Eu deixei a parte do feltro inteira, tá? Porque aí eu vou repartir, dividir, né? A partezinha das laterais, uma para cada lado. Então, eu vou começar a costurar toda a volta dessa partezinha da lateral das costas, tá? Você vai fazer uma costura reta. Eu estou com um pezinho calcador de costura para courino, que ele é emborrachado. Vou costurar toda a lateral, cava, ombro, tá? Para firmar a nossa peça. Porque se você colocar alfinete, vai furar o seu courino. Então, é melhor costurar a lateral. Costurei, você vai pegar e vai fazer umas costurinhas reta, indo e voltando, tá? Somente na lateral, para dar aquele charme na sua peça, dar aquele movimento mais chique, moderno, né? Então, você vai fazer várias costuras, indo e voltando, para dar aquele charme especial na sua peça. Gente, você também pode fazer com a parte de dentro, em vez do feltro, você pode colocar manta acrílica, tá? Então, isso vai ficar bem legal também. Que ela é macinha e vai dar um charme total na peça. Então, você vai costurar toda a volta até lá em cima. E aí, gente, você vai fazer isso dos dois lados, não pode esquecer, tá? A mesmo formato, você vai fazer de um lado e do outro também. E lembrando, quem não faz nosso curso online, aproveita para fazer nosso curso online de costura pet. Está na descrição aí. Quem não segue meu blog, aproveita para seguir. Tem várias indicações de modelagem grátis, tem tutorial de como fazer a modelagem, tem várias coisas legais para você. Olha só o formato que fica, gente, fica totalmente diferente, né? Então, vou fazer isso do outro lado também. A parte do meio, olha só, essa é a parte da barra, tá? Vou colocar o quê? Vou colocar um adesivo, uma imagem. Como é um courino, não posso ir na prancha, né? Porque sentar vai queimar meu courino. Então, vou costurar toda a volta. Vou colocar esse desenho, né? Que eu silquei e vou estampar. Porque é uma jaqueta especial para um bulldog, tá? Que é de um amigo meu. Então, vamos lá. Tampinha do bolso, você vai costurar toda a volta, vai tirar a sobrinha, refilar sua ponta, né? Vai virar e vai pré-pontar toda essa lateral. Organiza as pontinhas e vai pré-pontar. Pré-ponta toda a volta dos dois lados, não esqueça. Aí, você vai encaixar na lateral, tá? Encaixou na lateral, você já pega a parte onde colocamos a etiqueta, vai colocar a parte que vem a parte do pescoço, né? E pré-pontar também. Faça uma costura reta e pré-ponta, olha. Fiz 2 costuras. Aí, formou o meio das costas. Aí, sim, depois que formou o meio das costas, você costura a lateral. Lateral de um lado, pré-pontando, costura reta e pré-ponta, tá? E coloca do outro lado, fazendo a costura reta e pré-pontando também. Não esqueça, sempre pré-ponta de um lado e pré-ponta do outro, pra tá aquela costura batida, tá? Olha só que lindo que ficou. Agora, vamos costurar a parte do ombro. Olha só a frente. Ombro para um lado, ombro para o outro, tá? Então, você vai colocar cava com cava, ombro com ombro, vai fazer uma costura reta até a parte do pescoço. Já vai aproveitar a outra parte do ombro, coloca também a outra parte do pescoço, costura, ombro com ombro, retrocesso, e vai fazer o quê? Pré-pontar também, pessoal, porque é uma costura, é uma jaqueta, né? Estou utilizando a linha de costurar jeans, tá? Então, ela é uma linha grossa, ela dá um charme muito especial na peça, fica bem bonita. Pra combinar também com o tom do tecido, né, do courino, que aí vai ficar uma tonalidade tom sobre tom, tá? Olha só, costurei, pré-pontei, olha o formato que fica
Fica bem bonita, né? Então, olha só. Vamos pegar a parte da manguinha. Fiz uma abertura. Se você quiser costurar fazendo aquele outro formato, tudo bem. Mas eu vou te ensinar diferente. Olha, fiz a abertura. Fiz um pique ao meio, certo? Então, vou colocar aqui, olha. Direita da parte do punho com o avesso da parte da manga, né? Então, vou colocar a manga por cima porque eu vou visualizar melhor a aberturinha. Vou fazer a costura retinha, tá? Passando pela parte do pique e finalizando do outro lado. Olha, retrocesso, saí e vamos lá. Vou pegar aqui, olha, fazer um press-ponto larguinho, tá? De meia sapata, pra firmar a aberturinha. Olha isso. Depois eu viro meio centímetro e vou refazendo a costura pelo lado direito, dobrando meio centímetro para dentro, né, do acabamento do punho, da abertura, né? Olha só. Feita essa costura, olha o formato que vai ficar. Aí eu vou dobrar, né, e vou fazer uma costurinha. Ó, costura reta, retrocesso, levanta o pezinho, mas deixa a agulha baixa. Aí eu vou fazer a costurinha, formando um X nessa parte de cima, por quê? Porque aí ela não vai abrir. Olha só o formato que fica. Bem legal, né? Corta a sobrinha e vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso dos dois lados, tá? Agora, vamos costurar na cava a parte mais fina para a frente, né? E a parte mais altinha, que faz tipo a montanha, para as costas, a parte da manga. Costurou? Olha que gracinha, a abertura fica para trás, tá? Costurei dos dois lados, olha o formato das costas. Vou reservar só um pouquinho, por quê? Porque eu vou pegar a parte do forro, gente. Esse aqui é uma pelúcia. Vou colocar uma pelúcia, esse aqui é um velcro, tá? É uma pelúcia de pelo curto. Vou costurar, porque depois que eu fiz o quê? Você vai cortar esse forro, depois que você montar a parte das costas. Aí, montou a parte das costas, você vai pegar e vai recortar no tecido a parte das costas, tá? Que aí vai sair inteirinha. Então, beleza. Monta a parte do ombro. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Faz primeiro no corino a parte das costas. Faz costura lateral, costura meio com meio, lateral com lateral das costas. Ótimo. Aí, você pega a parte já pronta e vai cortar no tecido, tá? Aí, depois que você cortou no tecido, aí sim, você vai montar essa parte das costas aí. Olha só, porque a gente tem que montar. Vamos, olha a parte da frente. Você vai pegar uma parte para acabamento do zíper, tá? Então, você vai pegar esse acabamento do zíper, porque não podemos colocar zíper sem acabamento por baixo, senão vai pegar no pelo do pet e vai machucar ele. Então, vou dobrar o meio, vou costurar a parte de cima e vou costurar a parte de baixo, tá? Pra ficar com acabamento perfeito, olha. Dobro e costuro. Vou medir, né? Vai dar certinho. Vou costurar aqui, olha, a pontinha. Costurou a pontinha, vou tirar a sobra, refilando a peça, porque na hora de virar fica uma peça mais bem acabada. Virei as pontinhas e vamos fazer o seguinte, vamos costurar por baixo do zíper. Mas antes você faça uma costura reta para firmar as duas pontas, né? Para não te dar trabalho na hora de te costurar. Então, a gente sempre evita ter muito trabalho, né? E ainda mais nessa peça que não pode alfinetar. Então, tá, vamos lá. Zíper. Esse aqui é um zíper de encaixe, tá? Olha só, vou costurar a lateralzinha do zíper, sobrando 1 centímetro para a parte da barra, porque depois vamos ter que fazer acabamento na barra. Você vai costurar toda essa parte do zíper. Não esqueça, o meu zíper, como ele tem os dentinhos de ferro, eu vou ter que tirar um pedaço, porque a gente nunca encontra zíper do tamanho ideal que a gente quer, né? Então, vou pegar, abrir o zíper, tá? Vou pegar um alicate e vou tirar alguns dentinhos. É facinho, tá? Vou ver o tamanho que eu quero e vou tirar uma sobra de dentinho aqui. Toda essa ponta, tá? Então, vou tirar dentinho por dentinho, porque eu tenho que virar, gente. Tenho que costurar em cima desse zíper. E se eu passar a agulha por cima desses dentinhos, né? Vai estragar, tanto quebra minha agulha, como estraga a minha máquina, né? Então, você vai tirar esses dentinhos para poder costurar.
Bom, depois que você costurou, né, tirou os dentinhos, né, com alicate, com a ajuda do alicate, né, você vai terminar de costurar. Olha só, vai virar a lateral do zíper e vai costurar a lateral. Vai fazer isso do outro lado também, tá? Tira os dentinhos e costura. Vou dobrar a pontinha, né, e fazer uma costura reta. Mas não costura bem encostadinha nos dentinhos do zíper, tá? Porque senão vai te atrapalhar na hora de abrir. Então, vou colocar agora a parte do acabamento do zíper por baixo, né, do zíper e fazer outra costurinha reta. Olha só o formato que vai ficar. Vou queimar as pontinhas do zíper para não ter perigo de desfiar, tá? Então, vamos costurar a parte do meio, né, que é a parte da barra. Olha só, a malha canelada dobrada, vai costurar lateral com lateral, deixando meio centímetro para a barra, tá? Esse meio centímetro você vai encaixar o courino e vai costurar a barra e as laterais, embutindo a parte da ribana na lateral ou malha canelada. Desvirou, vamos fazer um press-ponto em toda essa volta, tá? Para firmar e ficar a peça mais bonita, porque a gente já costurou e costurou com a costura batida, né? Que é costuramos por cima, fazendo acabamento. Então, você vai colocar a parte da barra nas costas, tá? Então, vai costurar assim, ó, devagarinho, fazendo curva, mas não estica sua ribana, senão vai ficar feio, vai ficar muito esticado. Aí, ela vai ficar fazendo um papo, então, você não estica, tá? Costurou, vai ficar bonitinho. Agora, vamos costurar a parte do forro. Você vai colocar barra com barra, tá? A parte do forro, direita com direita, e vai costurar toda a volta desse forro com a parte do tecido, né, que é o courino. Costurou, retrocessa e vai sair, tá? Porque vai ficar uma costurinha embutida. Vou organizar aqui minha lateral, medir certinho, bateu, ótimo. Vou vir aqui, olha, barra, tá vendo? Vou fazer o quê? Vou tirar a sobra, o excesso, porque senão fica muito grosseiro, né? A minha peça, eu quero uma peça moderna, bonita, mas não quero muito tecido por dentro, porque essas sobras acaba deixando a roupinha pesada, grosseira, os acabamentos da costura não fica legal. Então, depois que eu tirei a sobra, eu vou fazer uns piques em toda essa curva, pra facilitar, né? E ela vai ficar um acabamento mais bonito. Pronto. Agora, eu vou press-pontar a parte da barra. Press-pontando pela parte do forro, tá? Jogo a parte da barra toda para a parte principal e vou fazer uma costura reta de meia sapata na parte da barra, costurando a partir do forro. Costurei. Beleza, ficou perfeito. Olha só o jeito que formato que fica. Fica mais bonitinho. Agora, vamos costurar aqui, olha. Vou virar, olha a manguinha. Segura a manguinha. E vou costurar toda a volta, olha só, vou fazer na curva e vou costurar na manguinha. Você viu o formato que eu peguei, né? Costurei, fiz o press ponto na barra, virei, já peguei a lateral e já costurando a manguinha, tá? Pra essa costura da cava ficar embutida. Então, costurei a manguinha, vou fazer pique na parte das curvas. Por quê? Porque vai ficar uma costura mais bonitinha, já expliquei. Olha isso, ficou embutida, tá vendo? Olha que lindo. Então, vou pegar a lateral, tá? Pescoço, virar direita com direita. Olha, vai ficar embutida, vai ficar tipo um charuto. Vou vir aqui, começando a parte da lateral, costuro, parei. Costuro a curva da parte da barriguinha, parei, vou subir pela parte da parte, tá? Que é onde tem o zíper. Então, vou costurar toda essa parte do zíper até em cima. Devagarinho, ele vai ficando no charuto. Dá um trabalhinho? Dá, porque fica embutido, tá? A costura. Parei, fiz retrocesso, vou sair. Olha só, virei minha peça. Olha o formato que ela fica, gente. Não esqueça de tirar a pontinha. Olha só, curvinha, fica bonita. Fica o acabamento do zíper bem bonitinho, olha, todo embutido. E a parte da cava também fica embutido. Então, vou fazer isso do outro lado também, tá? Feito isso, vou costurar aqui, olha. Lateral para poder firmar. Vou encaixar a lateral da frente no meio das costas. Então, vou colocar a lateral e costurar embutida também. Vou fazer isso do outro lado, olha. Encaixei a lateral no meio. Por que isso facilita? Porque a parte do pescoço está aberta. Então, dá de você encaixar tudo e costurar, tá? Olha só.
Organiza, costura a parte da lateral da frente. Fechei. Dá pra me colocar, virar e costurar, olha, na lateral das costas, tá? Vou costurar a lateral todinha, feito o retrocesso, não esqueça, e vou virar. Olha só o formato que fica, olha a parte de dentro que eu encaixei. Ficou apenas a parte da manguinha solta, que eu vou colocar manga com manga, né, lateral da manga, e costurar. Por quê? Porque ela não é forrada, tá? Eu não vou forrar ela. Aí eu vou costurar só esse pedacinho que vai ficar sem embutir. E o que que eu vou fazer agora? Vou passar o overlock. Depois que eu passei o overlock, olha o formato que fica. Aí sim, vou costurar a parte da parte, fazendo um press ponto para firmar a pontinha do zíper, né? Passando pela a partezinha da barra e vou costurar toda essa volta. Vou finalizar lá na parte do pescoço. Parei, vou subir a parte da frente, né? Tá ficando toda encaixadinha, tá embutidinha. Olha isso, que legal que ficou. Vamos costurar o quê? Parte do pescoço. Firma a parte do pescoço, costura para firmar o forro e a parte principal. E vamos costurar a parte do pescoço, que é só o pé de gola. Costurar numa intertela. Aqui está num TNT, tá? Vou firmar, aumenta o ponto da sua máquina para não franzir a sua parte da gola, tá? Ficar um ponto largo, porque você só vai firmar a intertela com a parte do courino. E vou vir aqui, ó, costurando do avesso para o direito, né? Que é da parte do forro para a parte direita, que é a parte principal. Vou costurar toda a parte do pescoço, retrocesso, né? E vou fazer o quê? Um pesponto. Um pesponto de meia sapata, tá? E finalizar do outro lado da parte. Agora sim, vou colocar direita com direita. Deixo 1 centímetro a partir de onde eu comecei a costurar. Vou fazer a costura em toda a volta. E vou finalizar na outra parte. Tiro as pontinhas, faço pique nessa curva. Vou tirar a pontinha do outro lado refilando, né? Vou virar minha parte da gola e vou organizar as pontinhas. Agora é só dobrar a pontinha que eu deixei sobrando para fechar a costura. Aí vai fazer o acabamento do pescoço, né? Que é a golinha. Então, vou fazer uma costura reta em toda essa volta, tá? Vai costurando, organizando e costurando devagarinho, olha. Perceba que eu tô esticando. Por quê? Porque como tem muito tecido, eu tô ajudando minha máquina a puxar o courino para não ficar encheado, tá certo? Então, vou pré-pontar, vou voltar com outra costura. Por quê? Porque se você não fizer isso, vai ficar torcida a sua gola, tá? Então, faça isso. Olha, dobra a pontinha e vou fazer uma costura por cima da outra para não fazer retrocesso. Olha isso, olha o formato que ficou. Agora, o que vamos fazer? Somente colocar a parte do punho, gente. Você organiza, coloca o punho e vamos para alegria, né? Colocar o punho, olha o acabamento das costas, da frente e falta colocar o punho. Você vai costurar da mesma forma que você costurou a gola, você vai costurar o punho. Vai colocar a direita do punho com o avesso da manguinha e vai costurar fazendo press-pontinho largo. Vai dobrar, deixando 1 centímetro da barra. Vai costurar a lateral, deixa novamente 1 centímetro, tá? Olha só. Dobrei, deixo 1 centímetro e costuro na lateral. Esqueci de colocar uma palinha, eu fiz uma pala para colocar um botão, tá? Para dar um charme na peça, não precisa você fazer, mas se quiser, fica mais charmoso, né? Nossa peça. Daí sim, vou dobrar e vou vir costurando, fazendo um press-ponto, olha, embutindo a costura, tá vendo? Você vai embutir até o final. Retrocesso e vou sair, porque eu não vou fazer outra costura por cima, tá? Só fazer aqui um acabamentinho. Ótimo, olha o formato que ficou para colocar botão, lindo, né? Você vai fazer isso do outro lado também. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, vai ficar assim um charme nossa peça. Não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário. Se não participa dos nossos grupos, aproveita para participar. Super beijo e tchau, tchau. Depois eu trago a camisa, tá bom?